Vamos lá? Então, Vamos meu lá. nome é Cíntia, Eu sou o Arnaldo. e a gente veio aqui um pouco para contar para vocês a nossa experiência sobre esse caminho, o que que é esse caminho e por que que a gente está aqui fazendo essa divulgação, né? Por que que nós estamos convidando vocês para entrarem nessa aventura, gente? Porque é uma aventura maravilhosa, viu? Que mudou a nossa vida, mudou a vida de algumas das pessoas que estão aqui também, que vieram, que a gente conta. E é maravilhoso, é o caminho da maestria, então vocês estão convidados. Não porque nós lemos e achamos bonitos, né? Mas foi porque nós experimentamos, vivemos, estamos vivendo e nós queremos compartilhar com isso. Como eu tenho certeza, você também vai querer compartilhar assim que você começar a experimentar também, né? É. Então, vamos contar um pouquinho sobre o caminho. O Caminho do Coração é um livro, né? A gente não pegou o livro, vou pegar o livro enquanto você Vamos, conta um isso. pouquinho. O Caminho do Coração, gente, é parte de um conjunto maior, de uma obra maior chamada de Caminho da Maestria, que tem vários textos e tem várias práticas também, que são chamadas de práticas vivas, são práticas iniciáticas que nos levam a ter a experiência que nós estamos falando. Mas o Caminho São do esses Coração, olha livros só, aqui, ó, o Caminho do Coração, o Caminho da Transformação e o Caminho do Saber, tá? São três livros que fazem parte da trilogia da mente de Cristo, como eles chamam. que nós vamos começar, então, vocês estão entrando e sendo convidados para começar esse verdinho só, que é o Caminho do Coração. Então, se você quiser, depois segue adiante com os outros dois, tá bom? E nesses três textos, que fazem parte do Caminho da Maestria, e são chamados da Trilogia da Mente de Cristo, Yeshua se apresenta, Yeshua era o nome de Jesus na época, lá 2.000 anos atrás, na Palestina. Em Ninguém conhecia, em aramaico, né? aramaico. Então era uma língua que se falava naquela época, era uma língua vibracional, uma língua riquíssima, cheia de sentidos e significados que muitos, gente, se perderam nas traduções para as línguas ocidentais, né? Claro que são línguas mais conceituais como o português. Então, o aramaico tem um sentido completamente diferente e Yeshua ensinava em aramaico. Então, qual é o propósito do caminho do coração? O primeiro propósito do caminho do coração é recuperar os ensinamentos originais de Yeshua ben Joseph, Jesus, o filho de José. Como o Arnaldo sempre fala, né? A gente que sempre olhou, sempre viu essa história de Jesus lá contida nos evangelhos e nessas coisas, a gente sempre pensava como é que seria se a gente conhecesse tudo o que aconteceu com Yeshua nos anos iniciais da vida dele, né? E como é que foi, o que que ele falou com aquelas pessoas, né? Ele não pode ter falado tão pouquinho, né? Só aquelas coisinhas que a gente vê no Evangelho. Então a gente é uma vida tão rica como a vida que ele teve, devia ter muito mais coisas. E nesses livros ele começa a contar isso. Ele conta de como ele chegou nesse mundo, como ele tinha pais que já eram de certas tradições, que já tinham uma tradição espiritual, e como que ele foi se transformando até chegar na consciência maior, que a gente vai chamar de consciência crística. Então esse é o processo que ele conta. E ele conta os exercícios que ele fez, ele passa para a gente os exercícios que ele fazia para poder chegar, para poder expandir a consciência dele. O processo é lindo, gente. A gente começou a ver, a gente começou a estudar e a gente se apaixonou completamente. E aí nós resolvemos traduzir esses livros e traduzimos três dessa trilogia. E a gente começou a fazer grupos de estudo disso e foi muita transformação na nossa vida, na vida das pessoas que estão fazendo também, né? Foi muito interessante, gente. A nossa história é muito simples, mas é muito típica, né, dos outros também que são estudantes do caminho. Nós começamos a estudar o curso já faz uns 8 anos, né? E assim, logo depois que a gente começou a fazer os exercícios, porque Deixa vai colocar os exercícios, como a Cintia falou, ele vai mostrar exatamente os mesmos exercícios que ele fez. Então nós vamos fazer os mesmos exercícios que Deixa fez para se transformar depois no Cristo, né? No conhecido Cristo, que já é um outro estágio da vida dele, né? Ele vai nos levar
passo a passo por cada um desses exercícios. Nós começamos a fazer, gente, a primeira coisa que a gente sentiu, eu e a Cíntia, nós olhamos um para o outro e falamos assim, não dá para ficar só entre nós, porque ninguém conhecia, né? Aqui no Brasil ninguém conhecia o caminho da maestria. Nós temos que divulgar isso, nós temos que, assim, vazava, entendeu? Sabe? Transbordava, né? Transbordava. E a primeira coisa foi agarrar a tarefa de traduzir os textos, né? E nós fizemos isso durante 4 anos e meio, assim, nós traduzimos os três livros dele. Hoje os três estão disponíveis em português. É isso aí. E muitas das mudanças que aconteceram com a gente têm a ver com um processo que é assim. Acho que isso é a coisa mais importante para mim desse caminho. É que ele vai mostrar para a gente com clareza que nós temos dentro de nós dois seres, dois eus, duas partes importantes. Uma parte é essa que foi condicionada desde que a gente nasceu aí, que se sente separado, que se sente sozinho, que tem essa sensação de que assim, eu tô aqui, é tudo eu. Só eu que posso dar conta das minhas coisas. Alguém aqui se sente assim? Eu me sentia, né? Muito assim, né? Muito Essa bom. coisa de que assim é tudo comigo, sou eu que tenho que resolver todas as coisas da minha vida. Mas ele vai falar sempre que tem uma outra parte nossa, que é uma parte que ela se expressa assim como um anseio que tem dentro de nós. Eu conto sempre na minha história que eu nasci com um buracão aqui dentro do meu peito, que é um buracão que eu fico tentando preencher, tentei preencher com tudo que eu tenho direito, assim. Tentei que preencher com relacionamento, tentei que preencher com profissão, tentei preencher com filosofia, com todas as coisas, nada deu certo. Até que eu cheguei num momento onde eu parei e falei, peraí, parece que deve ter alguma coisa maior aí para eu preencher esse buracão. E aí que a gente começou, eu comecei no caminho espiritual, já estava junto com o Arnaldo nessa época. Para quem não sabe, nós somos médicos, estudamos junto na faculdade, e aí nos conhecemos na faculdade e a gente começou um caminho aí espiritual desde essa Há época, né? décadas atrás. Só não fala quantas Não vamos décadas, que é falar as para não décadas, muitas não. denunciar a idade. Enfim. Mas, gente, vocês são todos muito bem-vindos. Deixa eu só dizer para vocês rapidamente quando esse caminho começou a ser escrito. Joshua ficou meio que na moita, assim, se apresentando para algumas pessoas durante 2.000 anos, mas nos anos 60 ele se apresentou a uma mulher, né, chamada Helen, e através dela ele ditou os seus ensinamentos originais que deram origem a um texto chamado Um Curso em Milagres. Talvez você já tenha ouvido falar no Curso em Milagres. Então, o Curso em Milagres é um texto clássico hoje, uma obra-prima, né, da espiritualidade moderna, né, e que faz uma carreira brilhante. No entanto, olha só que interessante, 20 anos depois da publicação do texto do Curso em Milagres, Yeshua de novo voltou e escolheu um novo canal, uma nova pessoa, um homem, um americano chamado John Mark, né, que hoje se chama J.M., né, o Jaem, e através dele, Yeshua ditou o caminho da maestria que nós vamos estudar aqui, todos nós vamos estudar aqui. Olha só que interessante, gente. Ele trouxe a mesma mensagem do Curso Milagres, que era dos anos 60 e 70, que é um texto muito intelectualizado para quem conhece, é um texto lindíssimo, belíssimo, mas difícil de ser trabalhado. E ele trouxe com uma linguagem completamente nova, uma linguagem mais próxima, mais brother, sabe? É como você senta com seu amigo, aquele cara que se convida para fazer a happy hour no final do trabalho, do expediente. Vamos lá, vamos sentar lá, vamos tomar um café, bora. Senta e ele fala com você. Então ele nos trata. Isso é uma das coisas mais lindas do trabalho. Ele nos trata como iguais, verdadeiramente iguais. Não somos alunos de Yeshua. Não somos discípulos de Yeshua. Ele nunca teve discípulos. Yeshua sempre teve amigos, irmãos e irmãs. Né? Então é isso. É isso que está nessas páginas maravilhosas. Né? Essa forma delicada, gentil, amorosa de expressar, de abrir o coração e de contar, de realmente pegar a gente pela mão. Então, o segundo propósito do caminho da maestria, o primeiro é recuperar os ensinamentos originais de Yeshua, o segundo é pegar na sua mão
aonde você estiver, na minha mão, aonde eu estiver, e ajudar a gente a dar os próximos passos para a gente poder despertar. Então, voltando um pouquinho, ele vai falar dessas duas partes que tem dentro de nós. Essa que tem esse desejo, um desejo maior. Eu falo que a gente tem um desejo das estrelas, né? Um desejo de alguma coisa que é maior do que nós. Essa parte, às vezes, ela pode estar muito escondida dentro de nós, ela pode estar muito esquecida dentro de nós, mas ela existe dentro de nós. Então, ele vai dizer que nós temos dois eus. Um que ele vai chamar de ego, não é o ego da psicologia, o ego é essa parte de nós que se sente separada, e a outra parte é essa parte que a gente pode chamar de eu maior, ou de consciência crística, ou de ele usa o termo mente correta e mente incorreta para os dois. Essa outra parte é essa parte de nós que está sempre buscando. E a gente tem uma tendência, acho que todos vocês já conhecem isso, né? Tem alguma coisa de errado comigo, eu sinto. E aí eu tenho uma tendência de buscar alguma coisa fora, né? Fora. Eu tô sempre buscando fora. Tem uma coisa de errado comigo. Ah, tem uma coisa de errado no meu relacionamento. Acho melhor eu terminar esse relacionamento e procurar outro. E aí eu vou procurar fora. Tem uma coisa errada com o meu emprego, vou buscar outro emprego. Não tem nada de errado em fazer essas coisas, viu, gente? Mas a gente fica pulando, às vezes, de galho em galho, porque a gente tem um desejo mais profundo do coração e que a gente não consegue resolver mudando de emprego, mudando de relacionamento, mudando de cidade, mudando de país. A gente vai resolver quando a gente resolver olhar para dentro de nós e poder buscar as respostas dentro de nós. Então, acho que esse é o terceiro ponto aí dos pontos que o Arnaldo estava falando, né? O terceiro ponto pelo qual o caminho é importante. Ele é importante porque ele vai ensinar a gente a dar mais força para esse eu maior, para esse eu que se sente unido, e dar menos força para o ego que se sente separado. E com isso a nossa vida vai se transformando. E é interessante porque é sempre uma escolha. Então ele vai reforçar isso direto, assim. Não é mais aquilo que você fala, mas é aquilo que você faz, é como você age no cotidiano. É como você faz. A gente fala, com quem você está fazendo? Você pode estar lá tocando piano e de repente você pergunta, com quem você está fazendo? Ah, eu estou com o ego aqui. O ego está me criticando porque eu não estou tocando direito. Ou você está lá tocando piano e de repente você está em êxtase ali, né? Não importa se está tocando bem, se não está tocando bem, você está só curtindo aquilo que você está fazendo. E esse é o seu eu maior. Então ele vai o tempo todo fazer os exercícios e as coisas levando a gente para fazer essa escolha sempre pelo eu maior. E uma coisa interessante é que assim, o ego, ele se caracteriza muito pelo medo, né? Ele está sempre com medo, está sempre buscando alguma coisa, porque ele está com medo de eu não vou ser amado, eu não vou ser respeitado, eu não vou ter grana para sobreviver, eu não vou ter as coisas básicas para eu poder me manter. Enquanto que o outro sabe que ele está unido e que ele está sendo apoiado, então a característica dele, o sentimento maior dele, a emoção maior dele é o amor. É essa coisa de estar unido, de estar junto. Nós estamos juntos todos no mesmo barco, tentando voltar para casa, tentando voltar para aquilo que nós somos de verdade, né? Descobrir esse eu maior e voltar para casa. Então, o que que Yeshua vai fazer, gente? Vai pegar a gente pela mão e vai nos levar por 12 lições, uma lição por mês, que era como ele apresentava, né? E nós todos vamos ser convidados a fazer a mesma coisa, digerindo uma lição a cada mês, com seus exercícios, com vários exercícios, e esses exercícios vão nos mostrar isso que a Cintia acabou de falar. Pela nossa experiência, nós vamos ver esses dois eus em ação. Quando um entra em ação e o medo predomina, quando o outro entra em ação e o amor predomina, né? Qual que você prefere? Prefiro medo ou prefiro amor? Prefiro o medo, prefiro o amor, né? A gente prefere o amor, mas a gente está normalmente vivendo no medo, né? Então tem alguma coisa que está nos escapando. Deus só vai iluminar todo esse cenário e vai nos mostrar quando a gente está fazendo essas escolhas. E por incrível que pareça, gente, a maioria das escolhas que a gente faz não são as melhores para nós, porque a gente não percebe, não reconhece, não tem consciência da escolha acontecendo, né? Então a gente, sem querer, já automaticamente, inconscientemente, já entrou
no mundo do ego e no universo do medo, né? Então, Deixa vai iluminar todo esse cenário e vai nos ajudar a reconhecer o que nós estamos fazendo, o jogo que está acontecendo, e nos ajudar a desenvolver ferramentas para fazer a escolha melhor para nós. É simples assim. E daí a gente começou, então, nós começamos a traduzir o livro e começamos a estudar o livro com grupos de estudo. E aí a gente começou a perceber, a gente começou a fazer esses grupos de estudo online, porque já era na época da pandemia, e aí a gente começou a perceber que muitas pessoas preferiam receber a gravação da reunião que a gente fez do que participar da reunião ao vivo, porque tinha outros compromissos, porque não conseguia, porque estava em outro fuso horário, porque não. Várias razões. E aí a gente resolveu em algum momento gravar as reuniões e aí fazer um EAD, né? Uma educação à distância. E é isso que nós viemos convidar vocês para participar desse EAD. A gente já está com um grupo que está sendo montado. Esse grupo já. A gente foi nesse final de ano, nós fomos num retiro, nós fomos convidados aí para dar uma palestra. E aí, né, dessa palestra aí, está nascendo um grupo que vai começar agora e que é um grupo que vai estudar através do EAD. E como é que funciona, né, essa coisa do EAD? As pessoas recebem 4 gravações, 3 ou 5, a maioria 4 gravações, que são 4 semanas, de reuniões que têm exercícios específicos, exercícios simples, assim, para a gente colocar na prática do nosso cotidiano, sabe? Assim, o que eu estou escolhendo agora? Estou escolhendo amor ou medo? É um dos exercícios, né? Agora, como é que eu tô, né? O que eu estou sentindo? Então, ele vai colocar esses exercícios e aí a gente vai estar, nós, eu e o Arnaldo, vamos estar à disposição de vocês para se vocês tiverem dúvidas, questões pelo WhatsApp. E uma vez por mês a gente vai fazer uma reunião de perguntas e respostas. A gente pode, às vezes, falar algumas coisas, contar algumas coisas que estão acontecendo. Mas uma vez por mês a gente faz uma reunião online para a gente conversar um pouco a respeito dessas coisas, né? Esse é o esquema do EAD. Depois eu vou mostrar para vocês mais ou menos como é que ele funciona aqui no online, né? Então são 12 lições, gente, são 12 meses, tá? Foi a sugestão que o próprio Joshua deu, né? E era assim que ele apresentava o seu trabalho. Então esse trabalho foi todo canalizado pelo Jaen, como eu falei, pelo John Mark, né? Que é um cara que está vivo, viu? Continua ativo, super ativo, continua canalizando e vem para o Brasil uma vez por ano. Ele tem vindo já há 3 anos aqui. Aqueles de vocês que quiserem conhecê-lo vão poder conhecer em outubro. Ele virá para o Brasil para fazer um retiro com a gente. Mas ele canalizava uma vez por mês, ele juntava uma galera assim como nós e falava durante 1 hora mais ou menos, e alguém gravava, né? E esse texto foi transcrito depois e se transformaram nas 12 lições que formam o caminho do coração, tá bom? Foi assim que foi feito. Foram 3 anos assim, 3 textos, 3 livros. 3 livros com 12 lições, uma por mês para a gente fazer. Então a gente vai sugerir que vocês também façam isso, tá bom? Aí, uma vez por mês. O ego já quer pegar e ler tudo dele. Vai, legal. Vamos devagarinho para ir digerindo, porque é muita a coisa bem intensa. Eu vou mostrar para vocês, então, rapidamente, como o EAD está estruturado, né? Como ele está estruturado. Então, eu já vou mostrar para vocês, para vocês essa plataforma da Hotmart. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. Pronto, agora estou na tela certa. Estava na tela errada. Essa aqui então é a página de entrada do Hotmart, né? Ela fala um pouquinho sobre o caminho, aí ela conta aqui mais sobre o conteúdo, tem um videozinho nosso contando um pouco da nossa experiência, tem aqui sobre o caminho, ó, esse aqui é o Jaen, vocês estão vendo, né? Faz um positivinho aí para mim com a mão. É isso aí. Obrigado, obrigado. Então aqui estamos nós, esse aqui é o Jaen, aqui são os 3 livros do caminho, né? E aqui é como o estudo acontece, ele tem 3 a 5 vídeos, ele tem exercícios, ele tem o texto que a gente manda para vocês, ele tem o áudio da leitura, tem o audiobook mesmo da leitura,
tem o texto de sugestões para estudo e aqui tem várias práticas que a gente fez, né? A gente está com uma oferta agora que o valor do curso é 1.600. Nós estamos com uma oferta agora que é de 50%. E ele pode ser, é R$ 800, ele pode ser parcelado até em 12 vezes. Então é porque são 12 meses, né? É tranquilo, menos de R$ 80 por mês, acho que dá por aí uns 80. Aqui tem umas perguntas frequentes, tá? E aí, se você entrar aqui nesse comprar agora, ele vai entrar numa pagininha aqui que vai dizer, olha, 12 vezes de 82,74. Tem várias formas de pagamento, tem Pix, tem tudo. E aqui são as formas de pagamento. Essa aqui é a página para você entrar, né? E aí, depois que você entrar nesse lugar aqui, se você entrar, eu vou mostrar para vocês o curso agora. Então, ele vai aparecer essa página que eu... Deixa eu ver se eu Deixa eu compartilhar ela aqui. Essa página aqui que eu mostrei para vocês antes, né? Então, aqui ele vai acessar as suas compras, né? O caminho do coração. Então, aqui quando a gente clica em acessar, ele vai entrar aqui, olha, nessa página que vai mostrar aqui, olha, esse daqui é o meu curso. Eu não fiz nada no curso ainda. Ele tem 79 conteúdos e eu não fiz nada ainda. Mas é porque o curso é só para mostrar para vocês, olha. Então tem as boas-vindas, aí depois vem a lição 1 aqui, olha. Então a lição 1 tem a lição 1 em áudio, o material de apoio, que é o PDF e a sugestão para estudos. Depois tem a lição 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Cada uma dessas lições tem os exercícios específicos dela, né? Aí depois vem a lição 2, é a mesma coisa. Na lição 2, a gente começa aqui com uma prática, que é a prática da respiração do amor. É uma prática bonita de voltar para a respiração ficar mais consciente, né? São ferramentas, gente, para a gente poder compreender melhor o que Yeshua nos diz. Porque muitas das coisas que a gente vai compreender nesse caminho, nós não vamos compreender com a nossa mente, né, pensando, mas experimentando a partir de um outro lugar. Então, a respiração do amor nos leva para esse espaço, vamos dizer assim, onde a gente enxerga com outros olhos as mesmas coisas e a gente entende o que ele está dizendo. É. Então, todos eles têm aqui, né? A 3 as lições e tem a prática do perdão guiada. Então, aqui é esse aqui o esquema básico do EAD, né? E a ideia, vou parar de compartilhar, e a ideia é a gente assistir uma lição dessas por semana, ler o texto e assistir uma lição por semana e fazer o exercício e vir com a gente depois para compartilhar e fazer uma reunião junto. Vocês podem comprar o texto, podem comprar o livro, né? Se Se quiserem. quiserem, pela Amazon ou pela editora, que é o Clube de Autores. Mas vocês também vão receber o PDF de cada lição, né? Em cada uma das coisas vem o PDF e além do áudio, né? Que é muito legal, né? Que foi feito aqui por uma amiga nossa, Silva e o Helder, são dois queridos nossos, são os pais da Elisinha que está ali, está aqui embaixo. Que também Que ajudou. também ajudou muito, também ajudou bastante, né, Elisa? E o áudio, gente, é uma coisa só em português e em inglês. Nas outras traduções não tem. Viu? E você pode ouvir o áudio quando você está dirigindo no seu carro, quando você está, né, fazendo seus exercícios, enfim, lavando a sua louça, como eu, no caso, né? Fica ali aproveitando, otimizando o tempo, né? Bem legal, assim. Tá acostumado, então dá para ouvir. Muito caminho do coração. É isso aí. É isso aí. Era isso que a gente queria falar para vocês. Eu vou parar a gravação então e vamos abrir para o que vocês quiserem perguntar, se quiserem comentar alguma coisa, tá bom?